Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Errantes e Divergentes. Hoje, excepcionalmente hoje, o Rodrigo infelizmente não pôde participar, chovendo em São Paulo, onde ele se encontra, no interior. Infelizmente, acabou a internet, acabou a luz, então ele não pôde estar presente, mas sempre com o horário em inglês, aí estamos postando esse vídeo às 8 horas, horário de Brasília, nesta quinta-feira. E hoje também nós temos a ilustre a presença da Isabel Petraglia, desculpa ter errado o nome. Isabel, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite do Errantes Divergentes, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada, Christian. Aproveito para agradecer E pelo convite ao Errantes e Divergentes, especialmente a você e ao professor Rodrigo. Obrigada. graças ao Rodrigo que o projeto aí já está na sua quarta temporada e temos a oportunidade de ter pessoas aí que trabalham, levam conhecimento a fim de tornar pessoas mais curiosas. Para a galera que está nos assistindo, tá? Essa live aqui ela está sendo gravada, então caso você tenha alguma pergunta, fique à vontade, guarde sua pergunta que no final a gente vai estar ali disponibilizando o contato da professora Isabel para que você possa ter uma pergunta ali diretamente para ela, ou também você pode colocar nos comentários, depois a gente passa para a Isabel estar respondendo para você ali estar interagindo. Mas antes de mais nada, quem é a Isabel? Para as pessoas conhecerem. Bom, Christian, Isabel é uma professora há muitos anos. Estou na escola desde os 3 anos de idade, então faz alguns anos. E nos últimos anos, nos últimos 20 e poucos anos, me dedicando à pós-graduação em estrito sensu em educação. E no último ano e meio, eu com uma querida amiga, professora Maria Cândida Moraes, fundamos o Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin, que é um centro de pesquisas virtual, especialmente com a função de divulgar o pensamento complexo, os estudos sobre o pensamento complexo de Edgar Morin e trabalhar com isso a formação de professores. Perfeito, perfeito. Então, para as pessoas que tiverem perguntas, fiquem à vontade, a gente vai estar acompanhando aqui para depois passar para a Isabel, né? Você também pode estar passando depois o contato. E deixo agora a palavra para que possa ser falado aí sobre o Edgar Morin e os desafios pós-pandemia. A palavra é sua, Isabel. Obrigada, Christian. Então, é uma alegria estar aqui, né? Tenho acompanhado aí os trabalhos do grupo e tenho gostado muito, desde do nome, né, do grupo, desde que conheci, me acho também um pouco errante e um pouco divergente. Então, estamos juntos aqui nessa tarefa. Antes de falar sobre esse título que o Rodrigo me sugeriu, de apresentar aqui um livro do Edgar Morin, que foi produzido, publicado durante a pandemia, eu acho muito importante apresentar o autor, quem é o Edgar Morin, e falar um pouco sobre a obra dele, né? É impossível falar do Morin sem relacionar vida e obra, porque desde o seu livro, um livro autobiográfico chamado Meus Demônios, que desde o início ele já fala: sou daqueles que não têm uma carreira, mas dos que têm uma vida. E assim é a vida do Morin. Morin nasceu em Paris, em 8 de julho de 1921, completou, então, agora em julho, 102 anos, de uma lucidez surpreendente. Só no primeiro semestre, ele já tinha publicado 3 livros. Mês passado estava concluindo o 4º livro, só desse 2023. Morin é muito produtivo, muito lúcido, é um apaixonado pela vida, né? E, de origem judaica, ele é filho de Vidal e Luna. O nome de batismo é Davi Salomão Naum.
Edgar era um apelido de família, né, que era o nome do priminho também, que chamava Edgar, e Morin foi o pseudônimo que ele adotou por conta do marranismo, a perseguição nazista sofrida na Europa, né, nos anos 30, 40. Então, ele muda de nome para Morin, Edgar Morin, e assim é conhecido durante toda a vida. Né? Aos 9 anos de idade, tem um fato importante da vida dele, que é a morte da mãe. Esse é um fato que faz com que Morin passe a conviver com a contradição alegria, tristeza, vida e morte, que mais tarde se tornaria aí um dos pilares importantes, fundamentais do seu pensamento complexo. Ele conta também nos seus livros autobiográficos, que já são muitos, que ele não podia nascer. A mãe, que tinha sido vítima da gripe espanhola, não podia engravidar, e mesmo assim insiste, engravida e nasce, então, o Edgar, que conta que nasce com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Então, ele diz que demora muito para chorar, que ele nasce roxo, então que o primeiro contato dele com a vida é também com a morte. E a morte passa a ser assim uma obsessão na vida do Morin, que, curiosamente, é um ser cheio de vida, né? E um longevo aí aos seus 102 anos de idade. Né? E esse paradoxo vida-morte, viver de morte, morrer de vida do Heráclito, que ele repete em muitas das suas obras, então passa a acompanhá-lo aí na sua jornada de complexidade. Ele atualmente, aos 102 anos, dá palestras, recebe homenagens, participa de reuniões normalmente, concede entrevistas, é fã do Twitter, onde escreve várias vezes por dia sobre tudo que está acontecendo no mundo. Né? É um ativo participante do seu universo político, cultural, do seu tempo, do século XX, e talvez um dos pensadores mais influentes já do século XXI. Né? Ele se manifesta politicamente, culturalmente, sobre tudo o que acontece, sobre as guerras, né? Tem vários livros sobre diversas guerras, agora sobre a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, sobre política nacional, política internacional, foi um dos primeiros que escreveu sobre a pandemia, portanto, ele, durante a pandemia, concedeu inúmeras entrevistas para diversos jornais do mundo todo, né? E eu acho que a obra dele é um conjunto de aproximadamente uns 90 livros. A sua obra mais importante, mais extensa, é O Método, com 6 volumes, que ele demora 25 anos da sua vida para escrever, né? E desde cedo já indicava o pensador transdisciplinar que ele se tornaria ao estudar direito, sociologia, história, geografia, e como autodidata, ele se debruça nos temas da biologia, da física, da química, da filosofia, da psicologia, né? Ele bebe muitas fontes, e tudo isso está sempre muito presente de uma forma muito intensa na sua obra. Aos 20 anos, ele se filia ao Partido Comunista e fica lá durante 10 anos, né? De 1941, antes da guerra, portanto, até 1951. 1951 é um ano importante também na vida dele,
porque ele é expulso do Partido Comunista, porque ele se torna combatente da resistência francesa, ainda no partido, voluntário, e vai ser correspondente do Jornal do Partido na Alemanha, onde ele observa uma Alemanha destroçada. O seu primeiro livro se chama O Ano Zero da Alemanha, porque ele fala que a Alemanha teria que sair do zero para se reerguer, se reconstruir. E esse livro cai como uma bomba no Partido Comunista, porque ele sempre disse, sempre se manifestou que era contra qualquer forma de ditadura, fosse de esquerda, fosse de direita. E aí ele tece críticas ao stalinismo, né, que ele diverge, e aí esse livro não cai muito bem no partido, e então aí ele é expulso, em 1951. Daí, por que que eu disse... Isso que eu encontrei na internet sobre Bruno O assistente do Google querendo aparecer na live. Inteligência artificial denuncia, gente. Escuta tudo. E em 1951, quando ele é expulso do partido, ele vai para o CNRS, Centro Nacional de Pesquisa Científica, que é um dos principais centros de pesquisa do mundo, da França, e ele vai estudar a sociologia do cinema. Era uma boa hora para ele não falar muito em política, e aí ele vai trabalhar, estudar a sua segunda maior paixão, que é o cinema. Mas, quando ele entra, então, em 1951, antes, ele escreve o seu segundo livro, que é O Homem e a Morte, que, como eu falei no início, ele tem uma obsessão, e tem ainda, pela morte, e esse livro é um marco na trajetória dele, porque, embora ele não chamasse ainda a sua obra de complexidade, ele já faz um ensaio que é muito complexo e transdisciplinar, porque ele religa diversos tipos de pensamento, de informações, de conhecimentos, ritos, mitos, histórias e tradições culturais, né, de diversos povos. Então, é um livro muito importante na trajetória do Morin. O CNRS, ele hoje, o Morin ainda é um diretor de pesquisa emérito, né? Tem lá um centro transdisciplinar com seu nome, aliás, onde eu tive a honra de fazer o meu pós-doutorado, o Centre Edgar Morin. Na atualidade, foi criada pela Unesco também uma fundação com seu nome, Fundação Edgar Morin, né, que ele e a sua esposa, a Sabah Bouessalam, presidem, né? E, bom, como eu dizia, então, lá no CNRS, ele vai estudar a sociologia do cinema, publica diversos livros sobre o tema, comunicação de massa no século XX, Neurose e Necrose, são 2 volumes, As Estrelas, Mito e Sedução no Cinema, o Homem Imaginário, e, curiosamente, logo no início dos anos 60, 60 e 61, ele faz um filme junto com Jean Rouge, um cineasta francês, chamado Crônica de um Verão, que ganha prêmio, né, inclusive, e inaugura um estilo de cinema que é o cinema verdade, cine verité, em que os atores são pessoas comuns, e que andavam pelas ruas de Paris, perguntando se as pessoas eram felizes. Né? Então, esse trabalho rendeu aí o prêmio em Cannes, né, para ele, e foi muito bem recebido pela crítica. Né? Ele é um crítico ferrenho da fragmentação da ciência, do racionalismo como um paradigma fundamentado na lógica clássica, que é excludente, determinista. Então, foi por aí que o Morin pautou aí todo o seu trabalho. Ele é autor
de uma epistemologia, né, que é a epistemologia da complexidade, que vem do termo complexus do latim, que significa o que é tecido junto. E, curiosamente, o termo complexidade ele traz da cibernética e insere na sua obra na década de 60, embora, como eu falei, já desde os anos 50, ele se demonstrava um pensador complexo e transdisciplinar. A epistemologia da complexidade, ela vem de 3 teorias, fundamentalmente. Teoria dos sistemas, teoria da informação e cibernética, embora ele tenha associado muito aí da teoria do caos, na questão da desordem, ele introduz também a teoria das estruturas dissipativas do Prigogine, traz muitas ideias da química, da física quântica, da biologia, né? E sobre a biologia, ele diz que a biologia é uma ciência transformadora. Ele fica na década de 70 um tempo no Instituto de Biologia, estudando, onde ele se debruça para escrever os 2 primeiros volumes de um método, que é a natureza da natureza e a vida da vida, em que ele apresenta aí a complexidade desde das células, né, até o ser vivo, até chegar no último volume, que é sobre a ética. Como eu disse, ele bebe em várias fontes, ele diz isso num livro intitulado Meus Filósofos, né, em que ele cita os filósofos, o que ele chama de filósofo, ele cita Jesus, ele cita Beethoven, ele cita, enfim, filósofos, pensadores da literatura, que são esses os grandes inspiradores da sua vida e da sua obra. Como toda a teoria, a complexidade é o modo de ver e de interpretar os fenômenos da realidade. Ele diz que é uma teoria sem fundamentos absolutos de certeza, ele questiona as certezas, ele parte do princípio da incerteza do Heisenberg, né? E o pensamento complexo é um tipo de pensamento que busca unir e não separar os conhecimentos em caixas, em parcelas. Ele diz que se pode até separar os conhecimentos, não é, para se estudar didaticamente, para distinguir, desde que depois se devolva ao contexto, né? Então, a ideia de um conhecimento pertinente, contextualizado, é muito levado em conta na obra do Edgar Morin. A complexidade, a base da ideia da complexidade é o religare, né? Que é, na prática, a religação dos diversos tipos de pensamento, mítico, mágico, imaginário, simbólico, científico, empírico. Ele entende que os saberes não são hierárquicos e coloca no mesmo nível ciência, filosofia, artes, religiões, saberes das tradições ancestrais, né, dos povos originários. Ele diz que todos os saberes são importantes para a constituição de pessoas mais felizes, de cidadãos participativos e autônomos. Na educação, essa religação dos saberes é entendida como, na prática, a transdisciplinaridade, que é o que está além, através de qualquer disciplina, e que não se fecha, né, na clausura de um único campo de conhecimento. Ele próprio diz no livro Ciência com Consciência que a ciência nunca teria sido ciência se não fosse transdisciplinar. Ele diz que é preciso religar os seres ao planeta e compreende aí uma tríade inseparável, sociedade, indivíduo, espécie.
que acompanha uma ética também em 3 dimensões, que é a socioética, que é a ética da comunidade, da sociedade, uma autoética, que é a mais individual, de si para si, que desemboca numa ética para o outro, e uma antropoética, que é a ética da espécie do Homo sapiens, que para Morin também é demens, da sabedoria e da loucura. Ele associa conceitos de um tetragrama na sua obra, que é Ordem, Desordem, Interações e Organização, que é um tetragrama importante e que acontece, são momentos que acontecem em todos os sistemas abertos, né, no ser humano, no conhecimento, para uma auto-eco-organização. Isso que significa que, ao me organizar, né, o si, o auto, ao se organizar, ele interfere no ecossistema, ao passo que ele também sofre as influências num processo recursivo. Influencio o ecossistema e sou influenciado por ele para o meu processo auto-organizador. Ele vê o ser humano como um homo complexus, que ao mesmo tempo que é sapiens, da sapiência, é também da demência, né, da loucura, mas é também lúdico, do jogo econômico, político, com várias perspectivas e dimensões. Ele parte do inacabamento, né, e da incerteza de todo conhecimento e do inacabamento do sujeito, então, portanto, estamos sempre aprendendo e o conhecimento está sempre se transformando, né? Ele diz o que não se regenera, se degenera, e ele fala em princípios da complexidade, que são aí operadores cerebrais, são modos de funcionamento do nosso cérebro e que ele indica como 3 principais que se desdobram em outros tantos princípios, operadores, né, operadores cognitivos. Os 3 fundamentais são o hologramático, o recursivo e o dialógico. Essas são 3 ideias que estão presentes no nosso pensamento. Saibamos ou não disso, nosso pensamento é recursivo, hologramático e dialógico. O que é isso? Hologramático é quando o todo está na parte, assim como a parte está no todo. A imagem de um caleidoscópio traz a imagem do holograma, né? Que Mendiolos, todo, totalidade, mas que diz que o todo é mais e menos que a soma das partes. Então, é fácil a gente entender esse princípio se a gente pensar em colocar o pequeno dentro do grande, né? Que cabe. Difícil a gente compreender essa ideia, ao contrário, quando diz que o grande está dentro do pequeno. E aí ele dá o exemplo da célula, por exemplo, como uma única célula, né, do nosso corpo pode trazer aí quase a totalidade do nosso patrimônio genético. Então, é o grande, né, dentro do pequeno. Essa é a ideia do nosso pensamento, pensar de maneira hologramática. O outro princípio, é o recursivo, que tem o símbolo do espiral, né? Que é a causa que age sobre o efeito, que gera uma nova causa e um novo efeito, e assim sucessivamente. E também o outro princípio que eu falei lá no início, que é o dialógico, que eu disse que era uma das bases epistemológicas mais importantes do pensamento do Morin. A dialógica significa opostos, contrários e, ao mesmo tempo, complementares, né? Dialogia é quando uma contradição que não há superação, como, por exemplo, a contradição Homo sapiens demens, o ser humano que é da sabedoria e, ao mesmo tempo, é da loucura, não dá para separar, né? Vida, morte, e assim sucessivamente opostos e complementares. E, em decorrência desses princípios,
ele fala de o que nós também chamamos de um princípio da complexidade, que é a ecologia da ação. Porque pensamos de maneira hologramática, recursiva e dialógica, nós temos que pensar nas nossas ações, em ecologizar, metamorfosear a nossa prática, as nossas ações. Isso tudo a partir de uma reforma do pensamento, que também é uma metamorfose de vida e de pensamento. Essa ecologia da ação compreende dois princípios. O princípio é que o primeiro é que os fatos e as ações muitas vezes fogem às intenções do autor, porque as circunstâncias, os ambientes, o outro, tudo influencia, né, nessa ação que está sendo exercida. E ele dá um exemplo, por exemplo, dos pesticidas, né? Vai lá o agricultor e quer matar insetos, ele coloca os pesticidas que acabam com os insetos ruins, mas acabam também com os que são bons, né, para o solo e também para os alimentos. E o segundo princípio da ecologia da ação é que, a longo prazo, as ações são imprevisíveis, não se sabe ao certo onde elas darão. Tá? E assim, então, eu acho que, bom, basicamente, eu acho que é isso, né, que eu destacaria aí do principal da obra do Morin, mas, como eu falei, ele tem quase 100 livros, mais de 90 certamente, né? Então é uma obra muito extensa, eu quis apresentar apenas aí um panorama geral do Morin. E aí, então, como eu falei, posso continuar, Christian? Claro, claro, à vontade. Ele foi um dos primeiros a se manifestar aí por ocasião da pandemia, né? E aí ele escreve um livro logo no início da pandemia, em 2020, que, na França, e que rapidamente é traduzido aqui para o Brasil, pela Bertrand Brasil, no Rio de Janeiro. O livro se chama É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus. E a sua esposa, Sabah Bouessalam, colabora com ele na escritura desse livro, e ele nos aponta 15 lições que nós poderíamos ter aprendido. Na época ele falava que poderíamos aprender, né? Mas eu diria hoje que poderíamos ter aprendido com o coronavírus, com a pandemia. Dentre essas lições estão lição sobre a existência, sobre a incerteza de nossa vida, sobre a nossa relação com o tempo e com a morte, sobre o despertar da solidariedade, sobre a natureza e a origem e início de uma crise, sobre as insuficiências de reflexão e de ação política, enfim, ele indica aí lições que a pandemia poderia ter nos ensinado e que nós poderíamos ter aproveitado dela, né? Fazendo do limão aí uma limonada. Mas, além dessas lições, ele indica que depois da pandemia, portanto, no agora, né, nos tempos atuais, nós teríamos desafios, um conjunto de desafios que nós teríamos obrigatoriamente de responder. E aí ele cita alguns desafios. O primeiro, talvez um dos mais importantes, se não o mais importante, é o desafio existencial. Ele diz que durante o período de reclusão, de confinamento, nós estabelecemos uma nova relação com o tempo. E é verdade, a gente sabe bem disso, né? A gente passou a fazer as coisas mais devagar, buscando aí o prazer, né? E não fazendo as coisas com a urgência, com a correria que nós fazemos. E aí ele pergunta: será que nós conservaremos as práticas de solidariedade durante os tempos
durante os tempos de pandemia, de exceção, conseguiremos continuar fazendo as coisas de uma maneira mais devagar? Ele coloca aí os desafios todos com interrogação, sem respostas, mas com muitas perguntas. O outro desafio que ele aponta é o desafio da crise política. Ele pergunta: será que os líderes planetários terão extraído alguma lição dessa experiência de pandemia? O neoliberalismo estará suspenso no período pós-pandêmico? Já vimos que não, né? Outro desafio, o desafio de uma globalização em crise. Irá regenerar-se essa globalização? Ele pergunta. Seria possível combinar globalização e desglobalização para que a gente pudesse também valorizar mais as culturas locais que estão sendo esmagadas pela globalização? Ele aponta comunidades inteiras que viviam de seu artesanato ou de suas características próprias e que vem lá o made in China, né, e que acaba subtraindo essa possibilidade até de existência dessas culturas individuais e particulares, né? Será que, ele pergunta, que haverá uma possibilidade de se rediscutir a noção de desenvolvimento? Outro desafio que ele coloca é da crise da democracia. Ele fala, antes mesmo da pandemia, já havia no mundo todo uma crise de democracia. E isso nós continuamos assistindo em diversos países, né? Não só da Europa, passamos aqui por um longo período, né, de silêncio, né, de infortúnios aí da era Bolsonaro, enfim. Depois da pandemia, ele pergunta, haverá uma resposta aos governos autoritários? E sobre ameaças às nossas liberdades individuais, e ele cita monitoramento, vigilância, detecções e divulgação de dados particulares por algoritmos de inteligência artificial. Essa vigilância, essa ausência de privacidade se manterá depois da pandemia? Somados a essa ausência de privacidade, se impõe aí um outro desafio, já antigo, né, que é o desafio digital. Ele fala, os aparelhos são ao mesmo tempo instrumentos de liberdade e instrumentos de servidão. Os aparelhos que vieram para nos tornarem mais livres acabaram nos aprisionando. E aí o destaque para as redes sociais, para os celulares, né, que violam tanto a nossa privacidade. Outro desafio que ele coloca é o desafio da proteção ecológica, com a diminuição do consumo, né? A diminuição do consumo, porque ficamos presos, né, em casa, confinados ao isolamento, diminuímos o consumo, né? Aprendemos um novo modo de consumo, que foi pela internet, mas no resultado final, diminuímos muito o nosso consumo, ficamos mais atentos ao que era efetivamente necessário, né? O consumo desenfreado será mantido no pós-pandemia? Parece que já retornamos com tudo, né? Algumas novas medidas e hábitos que assumimos durante a pandemia serão mantidos? São todas perguntas desafiadoras que ele nos coloca. Outros ainda, ele aponta o desafio da crise econômica. Haverá o que depois da pandemia? O que haveria? Uma recessão?
depressão, barbárie, reforma social, diminuição das desigualdades, e aí, lamentavelmente, a hora que a gente relê o livro, a gente lamenta que a humanidade, penso eu, tem aprendido tão pouco de uma lição tão dolorosa como foi essa pandemia, com tanta morte, tanta perda, né? Tantas consequências desastrosas, né? Outro desafio, desafios das incertezas, como é difícil a gente aceitar, enfrentar as incertezas. E aí ele pergunta, haverá o fechamento das fronteiras aí, da globalização, ou a China dominará o mundo? Ou se dividirá, como no passado, outras potências se dividiram? Conflitos armados prosperarão ou darão lugar à cooperação? E, lamentavelmente, a gente tem um exemplo, tão logo acabou a pandemia, começa uma guerra de proporções tão gigantescas como Rússia e Ucrânia, né? E um outro desafio, acho que o último desafio que ele aponta, é um perigo de grande retrocesso para toda a humanidade. Um retrocesso em moldes intelectuais, morais, da democracia, um retrocesso belicista, que é o que estamos assistindo. E aí ele coloca: o espectro da morte paira sobre a humanidade. De novo, ele traz aí a sua obsessão com a morte. E aí, como responder a esses desafios? Ele não nos dá respostas, mas eu acho que a sua obra nos apresenta aí algumas pistas que eu vou brevemente apontar, só para deixar aqui no ar, para a gente refletir. Ele fala da importância da união de prosa e poesia. Ele fala que a prosa é o nosso cotidiano, da disciplina, do trabalho, da agenda, daquilo que nós somos obrigados a enfrentar no nosso cotidiano. Mas que é para a gente suportar o cotidiano prosaico, a gente deve integrar a prosa, a poesia, que é a alegria, a leveza, as artes, o bem viver, né? A própria poesia, a metáfora, a literatura, enfim. Ele diz: para vivermos, para o bem viver, precisamos unir prosa e poesia. E nos adverte que o bem viver significa viver. Viver é viver bem, que é muito mais do que apenas sobreviver. Então, acho que essa é uma dica importante aí para a gente usar nesse período pós-pandêmico, né, nos dias atuais. Outra dica que ele traz ao longo de toda a obra, a ideia da religação, de religar cultura humanística à cultura científica. Vimos também na pandemia como foi importante a cultura, as artes que nos salvaram, né? Mas, por outro lado, a ciência nos fez sobreviver. Então, ele fala que a religação dessa cultura científica, a cultura humanística, ela nos provoca e nos promove autoconhecimento, cultivo pessoal, cultivo dos amores e das amizades, que são as coisas, né, mais importantes da nossa existência. Ele fala em resiliência e abertura para o novo, sempre que ele diz: a ciência, ela se transforma, não há certezas no conhecimento, né? Porque toda teoria, tudo que não se regenera, se degenera, e assim também nós. Se não mudarmos o nosso modo de fazer e de pensar, o nosso modo de viver,
o que está estagnado, água estagnada apodrece, né? E ele fala ainda em solidariedade e responsabilidade como pilares fundantes da ética. E diz que cabe à humanidade regenerar o humanismo para a construção de uma política que seja para a civilização planetária, que inclua justiça social, amor e fraternidade. Fraternidade é o nome de um livro de 2019 que ele fala que é a via para o futuro da humanidade, que a nova via para o futuro da humanidade, a via, o caminho, com V maiúsculo, é a fraternidade entre povos, pessoas, nações. E para isso ele aposta na esperança e na utopia. Morin é um otimista, utópico, sonhador, e que conjuga muito bem o verbo esperançar. Na esperança, ele aponta 4 princípios que a norteiam. Ele diz: a esperança, ela acolhe o surgimento do improvável, o princípio da regeneração, oportunidade inseparável do risco e aspiração milenar da humanidade de uma outra vida e de um outro mundo. Ideias essas explicadas pelo paraíso das religiões, por ideologias libertárias, por movimentos pontuais, tais como o de 1968, que buscava aí a contracultura, a mudança do mundo, a ideia de um mundo melhor. E assim, ele nos convida a distinguir entre duas utopias. Lembre-se que significa não, utopia lugar. Então, utopia é o que não tem lugar no momento, mas não significa que não terá lugar um dia. E assim ele nos convida a distinguir entre duas utopias. Uma, que é a utopia do melhor dos mundos, que é impossível, que não existe. Mas a outra utopia é a utopia de um mundo melhor. E esse é possível, ainda que improvável, né? Mas ele diz também que nada está decidido, nem o pior. Então, eu sou também daquelas que aposto aí no Edgar Morin, na sua ideia utópica, quando ele diz que todas as mudanças que aconteceram na história da civilização e foram iniciadas a partir de desvios, de atitudes marginais, isoladas, pequenas, e que aí foram ganhando força, foram sendo compartilhadas, aí se tornaram tendências e aí ganharam força. E assim que a gente consegue mudar o mundo, né? De um desvio, de uma ação pequenininha, e aí eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, cada um tentar fazer o seu metro quadrado um pouquinho melhor, mais justo, mais solidário e com mais justiça social. Acho que é isso, Christian, e estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta aí sobre a obra do Morin. Eu confesso que quando o Rodrigo me falou, Christian, tu vai ter que tocar a live hoje, eu fiquei, meu Deus do céu. Porque eu sou da engenharia, né, sou da engenharia química e da astrofísica. Eu, tipo, meu Deus, o que eu vou falar com essa mulher? Eu confesso que eu fiquei assim. Mas eu comecei a pesquisar justamente sobre a questão do método, e é um cara que eu conheço há pouco tempo e já considero pra caramba, porque cara mais multi e interdisciplinar eu não conheço. Eu encontrei uma sessão aqui até da UF, da Federal de Minas Gerais, que ele fala, né, eu estava pesquisando sobre a questão da teoria, e ele fala o seguinte, né, no texto: devemos contextualizar cada acontecimento, pois as coisas não acontecem separadamente. Os átomos surgidos nos primeiros segundos do universo têm relação com cada um de nós. Isso me lembra muito porque eu dou aula, né, eu sou professor, e eu tenho um projeto que eu levo ciência nas escolas.
E aí eu falo muito da questão, principalmente da vida da Terra, né? Que nós somos, eu pego muito a filosofia do astrofísico chamado Carl Sagan, que nós somos nada mais do que resquícios de poeira estelar do universo. Então, os átomos do nosso corpo são, são o resultado de explosões de estrelas que aconteceram há bilhões de anos atrás, isso lá com o hidrogênio e o hélio, que formaram, assim, átomos mais pesados, e a gente só está aqui na Terra agora e podendo ter essa conversa, seja na palestra, seja agora a gente aqui na frente de um dispositivo, por conta dessas estrelas que explodiram. E aí tu começa a trabalhar diversas outras áreas do conhecimento, porque a ciência em si ela pega a biologia, a química, pega a questão da história, é totalmente trabalhável com qualquer área do conhecimento. Exatamente. E aí tu começou a falar de Heisenberg, eu conheço Heisenberg, eu já comecei, nossa, já tá tudo certo, já tô em casa, é muito, muito interessante, e eu ainda, olha, o cara demorou 25 anos, eu tenho 28, então é quase a minha vida escrevendo um livro, eu achei muito interessante isso. É uma loucura, né? E assim, é isso mesmo. No 2, que é a vida da vida, ele vai falar sobre a importância dessa religação para a manutenção da vida, né? E vai lá desde o início também, né? O primeiro, que é a natureza da natureza, ele traz todos esses dados. Aí ele fala da importância dessa religação para o desenvolvimento da civilização e para o momento atual, como isso tudo é tão atual, embora tenha bilhões e bilhões de anos, né? Como todo o processo transdisciplinar, ele é permanente e transformador, né? E transformador. E por isso essa ideia que eu acho brilhante dele, que é o que não se regenera, se degenera, porque tudo está em constante mutação, né? No centro do nosso CEP, Edgar Morin, nós estamos estudando introdução ao método, né? Então a gente tem até o final do semestre, estamos lá estudando o método, e a grande questão que as pessoas trazem é exatamente isso. Ele é um filósofo, ele é um sociólogo, mas ele fala de biologia, ele fala de química, ele traz conceitos da física, da matemática, da psicologia, da sociologia, da história da humanidade, dos povos ancestrais. Então, assim, a ideia do que a ciência não teria sido ciência se não fosse transdisciplinar, abraça e incorpora aí a ideia de religação de uma forma muito iminente, né? Nossa, já estou pensando em onde conseguir o método para mim começar a ler. Você encontra em todas as boas casas do ramo e pela internet, na Amazon. Toda a obra está traduzida no Brasil pela editora Sulina, de Porto Alegre, né? Tem até um Daqui, eu sou de Porto Alegre. Então, você vai encontrar o método traduzido para o português aqui do Brasil e várias outras obras do Morin, né? Eu acho que muitas obras voltadas para a educação também, dos anos 2000 para cá, de 1999 para cá, ele tem publicado muito sobre educação, né? Tem se manifestado, inclusive a pedido da Unesco, e ele criou talvez um dos livros mais conhecidos hoje no Brasil, aqui, em educação, que é os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, em que ele nos aponta buracos negros, que ele diz, que ele chama, que é a escola de temas, de valores, que não são conteúdos disciplinares, mas são saberes, valores, que a escola não pode perder de vista, não pode se furtar de trabalhar, né? Então, eu recomendo também esse livro. E se alguém quiser saber mais informações, Christian, sobre o Edgar Morin, se você puder colocar aqui o nosso site. Claro, coloco na descrição do vídeo. É www.cepedgarmorin.com. Lá todos vão encontrar muito sobre a vida e a obra dele,
livros dele, livros que podem ser baixados gratuitamente, tá? Ideias de cursos, artigos, enfim, tem um monte de material que eu sugiro para o leitor iniciante, vai ter um bom material lá para descobrir o Edgar Morin. Eu recomendo. Eu já anotei um monte de coisinha aqui pro meu tema de casa, inclusive, para mim ficar mais à parte. Isabel, para quem tiver interesse, queira te mandar uma pergunta, né, além das perguntas que terão aqui nos nossos comentários do YouTube, mas para quem queira saber mais, querer te fazer uma pergunta mais aprofundada, queira procurar algum contato, além do site, teria algum contato, e-mail, página, que as pessoas possam se comunicar melhor? Bom, pelas minhas redes sociais, eu respondo sempre todo mundo, que é Isabel com Z Petraglia, né? Igual o meu nome está aqui, no Facebook, no Instagram, e o meu e-mail, que é Isabel Petraglia, igualzinho o meu nome, tudo junto, @terra.com.br, eu estou à disposição. Isabel, vou fazer das minhas palavras do Rodrigo também, é uma honra ter tua presença aqui para poder compartilhar um pouco mais sobre Edgar Morin, que eu estou basicamente apaixonado por esse conhecimento que eu tive hoje, e com certeza os demais que estamos acompanhando aqui é muito gratificante a gente cada semana receber pessoas que possam cada vez mais aí aumentar a nossa bagagem de conhecimento, que é a única coisa que a gente não perde nessa vida, né? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite do Errantes e Divergentes. As portas do Errantes e Divergentes também ficam abertas, caso tu queira compartilhar em algum outro momento outro assunto. Abrir uma continuação, uma brecha, uma parte 2, né, tipo série, né, parte 2 do Edgar Morin. E fico muito feliz pela tua presença aqui com a gente. Muito obrigada, Cristian, muito obrigada pelo acolhimento. Mais uma vez, extensivo ao Rodrigo, o convite, né, do grupo de vocês. Faremos, sim, toda a parceria aí, em prol aí de um humanismo regenerado, é o que nos sustenta e o que nos cabe, né? Então, conte conosco, conte comigo, com o Centro de Estudos e Pesquisa Edgar Morin, e muito obrigada a todos aí pela colher de chá, pela audiência, e um grande abraço para todos. E para a galera que nos acompanha nesse exato momento, fiquem à vontade para mandar perguntas, qualquer coisa depois eu estou passando aí para a Isabel, o Rodrigo também está passando. E também não deixe de compartilhar essa live, esse vídeo, para que mais pessoas possam receber esse conhecimento. Afinal, a nossa filosofia do ET Bilu, né, a gente tem que buscar conhecimento, tem que levar conhecimento também. Para quem está chegando também e não conhece o projeto, é muito importante se você puder nos ajudar se inscrevendo no canal, para que a gente possa cada vez mais engajar o projeto e que você possa estar recebendo aí as informações de quando tem novas lives, né? As lives acontecem todas as quintas-feiras às 20 horas horário de Brasília, sejam elas gravadas ou ao vivo, então é muito importante para que você possa estar recebendo. Mais uma vez, Isabel, muito obrigado pela tua presença. Galera que nos acompanhou até esse exato momento, muito obrigado. Até a próxima quinta. Busquem conhecimento, vida longa e próspera. Até mais. Tchau, tchau.